Mas eu já chorei escondido, já me senti a bruxa, a má, a cruel, que estava roubando o sonho da minha filha. Eu me senti a pior das mães, eu me senti... Até que ponto os filhos interferem ou eles são capazes de interferir numa decisão do casal de mudar de país? Qual é o peso disso? Na verdade, esse vídeo de hoje é mais ou menos, vai ser mais um bate-papo a partir da nossa experiência, porque nós nos mudamos para cá há 5 anos com a nossa filha, que na época tinha 17. Quando a gente pensou em se mudar para Portugal, vocês podem até ficar chocados, a Maria Eduarda briga com isso, mas nós não falamos para Maria Eduarda, ou melhor, nós não a consultamos sobre essa possibilidade. Nós simplesmente chegamos e falamos, vamos mudar para Portugal. Eu acho que demorou muito para cair a ficha dela. Ela falou, acho que não, tá muito longe, era um sonho, era uma coisa muito distante, né? De repente, a gente simplesmente resolveu mudar para Portugal. Nós já havíamos comentado em família esse desejo que a gente tinha, nós chegamos a ir para os Estados Unidos para poder verificar se a gente, de repente, se mudava para lá. Nós já estávamos com a intenção de mudar de país e ela sabia disso, mas eu acho que ela, no fundo, não acreditava. Ela não acreditava muito. E aí a gente decidiu, começamos a pesquisar Portugal e falamos o seguinte, não, a melhor alternativa para nós e para a Maria Eduarda é a Europa. Portugal era uma alternativa por causa da língua, era uma alternativa por causa do custo, era uma alternativa por causa do visto. Enfim, a gente reuniu várias situações e aí ela não entendia, mas por que Portugal? Até outro dia vocês estavam falando da gente morar nos Estados Unidos, agora é para Portugal. Só que na cabeça dela, isso daí parecia uma coisa assim do tipo, meus pais estão viajando, eu acho que isso nunca vai sair do papel. Eu acho que ela pensou isso. Quando nós decidimos comunicar a nossa vinda para Portugal, ela quase caiu da cadeira. E ela sempre fala, vocês não me consultaram. Ela falou isso durante 1 ano e pouco. E no começo, e sempre que ela falava isso, eu ficava muito magoada. Eu confesso que eu já chorei, eu já me senti cruel. Eu falo por mim, o Ricardo talvez administre melhor isso, mas mãe, né? A mãe sempre tem aquela sensação de culpa. Meu Deus, será que eu tô fazendo bem para minha filha? E tinha um agravante que às vezes eu fico muito emocionada quando eu falo isso, porque você precisa arrancar de você, né? Você precisa arrancar um monte de coisa de você e falar, não, eu vou me mudar de país. Então tem um agravante nessa questão da gente ter decidido se mudar para Portugal e não ter falado para Maria Eduarda que naquela época ela estava namorando já há 2 anos. Então eu confesso que eu me senti a pior das mães. Eu me senti um trapo, eu me senti culpada várias vezes. Eu fico com a voz embargada porque eu falo isso para ela, ela fala, ai mãe, esquece, já passou. Mas naquela época eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste, o namorado dela foi com a gente pro aeroporto. Então, mudar de país com filhos, chega um momento que você precisa se despir e fazer a pergunta para você. Quem é que determina o seu futuro? Você já tem 30, 40, 50. É você ou são os seus filhos? Até que ponto os seus filhos devem determinar se você muda ou não de país? Como é que a gente consegue contornar essa situação? Na época, a Maria Eduarda fazia terapia já muito antes desse processo de mudança. E a terapia, eu confesso que fica até uma sugestão para vocês, é uma coisa que ajudou demais. Ela sempre teve uma maturidade acima da idade dela. E esse processo de terapia, eu acho que serviu para levar as angústias dela para um outro lugar que não fosse dentro de casa, porque era ela e nós dois de um lado. Ela não querendo ir, tendo que se desapegar de amigos, de namorado, das coisas. Às vezes eu via a Maria Eduarda vendo alguns livros, algumas fotos de recordação e aquilo me embargava. Foi um processo muito difícil.
Não é fácil. Durante meses que antecederam a nossa viagem, eu tentava ser forte, a gente sempre tá naquela coisa de ser forte, mas eu já chorei escondido, já me senti a bruxa, a má, a cruel, que estava roubando o sonho da minha filha, que estava tirando o caminho dela, que estava roubando, tirando o namorado dela, os amigos dela. Muitas vezes isso vinha na minha cabeça e eu caía, levantava. Isso vinha na minha cabeça, eu caía, levantava. Eu passei meses assim até a gente vir para Portugal. E eu só parei de me sentir, digamos, um pouco menos culpada quando eu pisei aqui, porque eu falei, agora já tô aqui, agora não tem jeito, para de se culpar, para de falar. Porque quando eu tava no Brasil, e isso com certeza pode acontecer com você, você vai ter insônias, você vai perder algumas noites mas você tem que ser forte, levantar e pensar o seguinte: o que é melhor para mim, para o meu marido, para o meu casamento, para o meu futuro profissional e principalmente para o meu filho? Quem é que determina? Eu sempre acreditei no meu feeling e eu e o Ricardo resolvemos apostar no feeling de que se mudar para Portugal, se mudar para a Europa, seria o melhor a fazer por ela. Então foi um processo bastante doloroso e a gente tem que ser muito forte. E olha, eu vou te confessar, um dia eles podem te agradecer. Você pode ter certeza disso. Pode, claro, existir um processo contrário, pode ser que ele não queira ficar aqui, que ele queira voltar, só que você não tem alternativa. Vamos supor, você não é de uma família abastada, você não tem com quem deixar o seu filho no Brasil ou comprar um apartamento para ele, um carro, deixar ele lá. Vamos supor que você não esteja nessa situação. Você vai fazer o quê? Ele vai voltar para lá? Não, não vai. Ele vai ficar aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos nos adaptar. Eu não tenho como te mandar de volta ao Brasil. Não vou pagar a tua passagem de volta para o Brasil. Você vai insistir aqui, sabe? Mesmo processo difícil. Se o processo é difícil para a gente, imagina para eles. Mas eles precisam insistir. Não é chegar aqui, não gostei e de repente eu quero voltar. Nossa, eu quero voltar. Eu acho que é você que tem que determinar aquilo que vai ser legal para ele. Lá na frente, ele vai fazer as escolhas dele. Quando ele tiver mais maduro, ele vai escolher ficar na Europa ou vai escolher voltar para o Brasil. Então, não tem por que deixar, de repente, que um filho adolescente determine o seu futuro. É mais fácil você tentar administrar e determinar o futuro dele. Depois, lá na frente, ele faz as escolhas dele, do que o contrário. O processo de adaptação deles aqui é muito mais fácil do que o nosso, porque a gente, debaixo do nosso guarda-chuva, tem 1 milhão de responsabilidades, né? Tem a grana, tem o trabalho, além de todas as adaptações normais. Eles têm adaptação com amigos, com a balada, com o que vai fazer, com o futuro, com a saudade. Tudo, claro que eles têm, mas é menor do que a nossa. Você pode ter certeza que vai ser mais fácil, mas vai depender basicamente de você. Não solta a rédea, não deixa, tipo, olha, vou tirar férias, vamos de férias, deu 3 meses aqui, 6 meses aqui, vamos para o Brasil. Não faça isso. Você precisa de um período de adaptação aqui. A psicóloga Sebem, que a gente fez uma entrevista com ela há algum tempo, que está aqui no canal, ela fala, pelo menos 2 anos antes de você voltar para o seu país. Porque senão não dá tempo de você absorver as coisas, você vai lá para o Brasil, de repente é fácil o cara não querer voltar. Também uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: será que você não está jogando a responsabilidade no seu filho por adiar a sua vinda para Portugal? De repente é você, é dentro de você, você fica ali colocando empecilhos de obstáculos que o seu filho não quer porque ele vai sofrer, quando na verdade é você. Talvez está faltando coragem, talvez está faltando objetivo, traçar uma meta de que todo mundo pode ser feliz. Então, pensa se isso não é uma culpa tua e para, de repente, de culpar teu filho. E tudo isso valeu a pena? Valeu, gente. Quanto que valeu? A partir do 2º ano, a Maria Eduarda já estava mais adaptada. Eles se moldam facilmente, né? Ela já estava na faculdade de Direito, já estava participando do diretório acadêmico.
toda engajada, ela ocupou o tempo dela com outras atividades e hoje, 5 anos depois, já está trabalhando na área dela em direito aqui no escritório em Lisboa, super entrosada. E o que ela fala pra gente? Obrigada pela decisão de vir morar em Portugal. Então, isso pra gente até me emociona um pouco, porque a gente sofre, mas a gente tem que acreditar na nossa experiência, naquilo que pode ser bom para os nossos filhos, tá? Esse é o recado que eu deixo para vocês. Olha, gente, eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Aproveito, peço para você compartilhar com outras pessoas e para de arrumar problema. O problema pode estar em você. Para de adiar seu sonho, tá? Compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas que de repente estão na mesma situação. Aproveita, nos siga no Instagram, @PortugalOnlineOficial, tá? Beijinho, fui e até o próximo vídeo.